Qual foi a oração que Jesus fez no jardim do Getsêmani? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os eventos em nossas vidas seriam uma série de resultados aleatórios ou o resultado de algo intencional? A ideia que você costuma ter sobre uma situação pode esconder a verdade por trás dela. Por exemplo, o que acontece em sua vida é a prova de quem reina nela, a vontade de Deus, a vontade do diabo ou a sua vontade. Por que é muito importante saber disso? Em João capítulo 1, versículos 11 ao 13, falando sobre Jesus, a Bíblia diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tome nota desta passagem. Ela diz que aqueles que vêm a Jesus e se tornam filhos de Deus não são salvos pela obra da vontade natural, mas pela vontade de Deus. A salvação, querido cristão, é sua hoje porque você creu e recebeu a vontade de Deus. Ao fazê-lo, isso se tornou realidade. Sua cor da pele, conta bancária, localização física e o tamanho do corpo não mudaram. Ainda assim, você soube que algo aconteceu com você que mudou completamente sua vida a partir daquele momento. Você recebeu a vontade de Deus, Jesus Cristo e sua obra consumada em seu coração por meio da fé, trazendo a salvação e a vida eterna em seu coração. Mas alguém pode perguntar: qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a vontade final de Deus é esta: a salvação de todos os homens. Sim, você acertou. Há um lugar no céu para todos os homens. Deus nunca pretendeu que alguém morresse e acabasse no inferno. Ele fez o inferno para o diabo e sua hoste de espíritos caídos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a coisa mais importante que Deus deseja que aconteça. Qualquer um que vem a Jesus habita na mais alta vontade de Deus. Mas termina por aí? Não, não termina. À medida que você cresce no conhecimento de Deus, uma das coisas que você aprende, assim como Deus está usando este vídeo para ensiná-lo, é que suas orações e sua própria existência devem estar dentro da vontade de Deus. Aqui está o que quero dizer. Quando você quer algo em sua vida, você não vai apenas dizer: Deus, é disso que eu preciso. Você pode, porém, dizer: Deus, se esta é a tua vontade para a minha vida, que assim seja. Se não for, que a tua vontade seja feita. É esta a melhor e a maneira correta de orar? Sim, o Senhor Jesus orou, e porque Ele é o nosso exemplo perfeito, nós o seguimos. Lembre do que eu disse, que não apenas na salvação, mas também em todas as outras áreas da sua vida, você deve buscar que a vontade de Deus seja feita. Não há vergonha ou arrependimento na vontade de Deus. Não há desgraça na vontade dele. No fim, a vontade de Deus é alegria e satisfação para quem a busca. O ser humano normal não gosta que nada interrompa seus planos e objetivos. O ego torna difícil para ele aceitar a vontade do outro, pois acredita que isso pode reduzir o seu próprio valor. No entanto, deixe-me dizer a você, querido cristão, somos mais limitados do que imaginamos. O mais brilhante entre nós ainda é muito limitado, e como eu disse antes, nossas vidas vão acontecer de acordo com a vontade em que nos firmamos, a de Deus, a do diabo ou a nossa. O apóstolo escreveu no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer:
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ele nos adverte sobre apenas querer ou fazer coisas assim. Esta é uma armadilha para abrir nossa vida para a vontade do diabo. Orar para que a vontade de Deus aconteça em sua vida é sinal de fé e humildade. É você dizendo a Deus que, embora queira algo e possa tentar obtê-lo, você está escolhendo colocar esse poder aos pés dele. É você dizendo a Deus que está abrindo mão de seu poder para perseguir o que está diante de você, porque confia em sua escolha para você e em seu poder de tornar realidade o que ele deseja para a sua vida. Isso é o que quero dizer, amigos, com humildade e confiança. Portanto, você não deve dizer: Senhor, eu amo aquele homem e quero estar com ele. Ou, Senhor, eu amo aquela mulher e quero estar com ela. Em vez disso, você diz: Senhor, se esta é a tua vontade para nós dois, faça essa relação dar certo. Se não for a tua vontade, mantenha-nos separados e deixe apenas a tua vontade ser feita em nossas vidas. Muitas pessoas se machucaram porque não souberam buscar, reconhecer e andar na vontade de Deus para suas vidas. Esse tipo de oração, no entanto, o salvará do arrependimento, da vergonha e da dor de perder a vontade de Deus para a sua vida. E isso não se aplica apenas aos relacionamentos, também se aplica a negócios, finanças e muitas outras decisões cruciais na sua vida. No entanto, existem outras áreas onde cristãos geralmente enfrentam um desafio nesse tipo de oração. Áreas como doenças, maus hábitos, opressão de Satanás e assim por diante. Algumas pessoas acreditam que é vontade de Deus que elas estejam doentes e com dor. Por isso você pode ouvi-las dizer: se for da vontade de Deus, serei curado, mas se não for, suportarei até chegar ao céu, onde não haverá doenças e enfermidades, e finalmente estarei livre. Por mais humilde que possa parecer, isso não é totalmente verdade. Veja bem, o céu é um lugar perfeito. Não há pecado, doença ou enfermidade ali. A terra, por outro lado, é um mundo corrupto. O pecado, a pobreza e as doenças estão muito presentes. Mas se você olhar para a palavra de Deus, verá que essas coisas não são o que Deus quer, principalmente para os seus filhos. Falando sobre Jesus, o apóstolo escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Em outras palavras, Jesus sofreu feridas em seu corpo para que você não fique com as chagas da doença. Lembre-se de como foi a experiência da salvação. Jesus morreu para que você pudesse viver. Agora a Bíblia diz que ele foi ferido para que você pudesse ficar livre das feridas da saúde e qualquer coisa que possa destruir seu corpo antes que seja a hora de você voltar para sua casa no céu. Portanto, se suas feridas são destinadas a me curar, como minha doença é sua vontade? Pense nisso por um segundo. Certa vez, Jesus encontrou um homem que sofria de lepra, e aqui está o que aconteceu. Mateus capítulo 8, versículos 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Você ouviu o que Jesus disse? Quero, fica limpo. Meu querido amigo, por favor, saiba que Deus não pode mentir. Não é da vontade dele que você esteja doente. Se Jesus morreu para tirar as doenças e enfermidades, isso não é apenas quando chegarmos ao céu. Devemos começar a ter a experiência da saúde divina aqui. Jesus curou todo mundo em seus dias na terra? A Bíblia não diz isso. No entanto, diz que Jesus se certificou de usar sua unção de Deus para curar e libertar qualquer um que o encontrasse. Atos capítulo 10, versículo 38. Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora
estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão, de vestes resplandecentes, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como a cura, lutas com a saúde, vícios e aflições demoníacas também não são da vontade de Deus. Graças a Deus pela medicina e pelos médicos. Eles são bênçãos de Deus para a humanidade, e Deus usa muitos deles para salvar inúmeras vidas e famílias. No entanto, não é como se Deus não pudesse curá-lo por qualquer meio que ele considere adequado. Ele pode curá-lo por meio de medicamentos ou de maneira sobrenatural, mesmo antes de você tentar qualquer remédio. Portanto, isso não exclui nenhum tratamento. Costumo encorajar as pessoas a garantirem que sua fé seja forte o suficiente para manter o que quiserem. Se a sua fé não traz a cura que você procura, procure tratamento e confie em Deus para curá-lo por meio dos medicamentos. Médicos não são demônios. Satanás não quer ver as pessoas bem. Então, como ele poderia inspirar uma inovação médica para salvar vidas? A medicina não é do diabo. Você pode estar me ouvindo agora e se perguntando: então como faço para orar pela vontade de Deus sobre minha saúde ou coisas como maus hábitos? Deixe-me primeiro enfatizar esta única verdade. Primeiro, saiba o que a palavra de Deus diz sobre sua situação. Isso é tão importante que você pode limitar suas experiências com Deus se não souber o que ele disse sobre muitas coisas. Por exemplo, vimos que a doença não é da vontade dele. Portanto, sua oração deve ser algo como: Senhor, agradeço pelo dom da cura e da saúde que me deste em Jesus Cristo. Então eu sei que é da tua vontade que eu seja curado e livre desta doença e dor. Então, Pai, eu recebo tua vontade em minha vida. Eu recebo tua cura, eu recebo minha liberdade, recebo agora a minha saúde e recuperação completa em nome de Jesus. Lembre-se, vimos que orar pela vontade de Deus significa se colocar diante dele e confiar em seu plano e poder para a sua vida. É assim que você ora pela vontade de Deus, meu amigo, não apenas sobre sua cura, mas em outras áreas onde você sabe que Deus declarou claramente a intenção dele. Por exemplo, em relação aos hábitos pecaminosos, você não pode viver dessa forma porque sente que, se for da vontade de Deus, ele vai tirar isso de você. Isso contradiz a palavra dele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Portanto, você deve se posicionar e crer em Deus para a libertação desses hábitos pecaminosos, sexuais ou não. Eles não são da vontade de Deus. Como essas que mencionei, a Bíblia está cheia de outras áreas onde a vontade de Deus é mostrada: casamento, obediência, paternidade e assim por diante. Em relação a outras áreas onde Deus não diz nada na Bíblia, você pode orar para saber se é da vontade dele. Mas lembre-se, sua vida sempre acontecerá aqui na terra e na eternidade de acordo com a vontade que prevalece nela. Então, qual vontade você está buscando em sua vida? Ao orar ao Senhor hoje, colocando suas necessidades diante dele, certifique-se de pedir que ele revele a sua vontade a respeito de sua vida para você. É um sinal da sua humildade e fé. Peça ao Senhor para tirar o orgulho ou o medo que o impede de buscar a sua vontade e obedecê-la. E acima de tudo, além daquilo que você deseja, faça com que apenas o que ele deseja prevaleça em sua vida. Buscar o Senhor envolve alcançar sua presença. A palavra hebraica face é comumente traduzida como presença. Devemos buscar sua face. Todavia, este é o método hebraico de se aproximar de Deus. Estar na presença dele é estar de frente com sua face. Mas não estão seus filhos sempre presentes com ele? A resposta é sim e não. Sim, de duas maneiras.
Primeiro, Deus é onipresente, o que significa que Ele está constantemente ao redor de tudo e de todos. Tudo é preservado em existência por Ele. Todas as coisas são sustentadas e governadas por seu poder, que é sempre presente. Em segundo lugar, Ele está constantemente aqui com seus filhos através da sua presença de aliança, de sempre ficar ao nosso lado, lutar por nós e mover todas as coisas em nosso benefício. E para esta escritura não precisamos procurar muito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a Bíblia diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porém, a presença de Deus nem sempre parece estar conosco. Como resultado, a Bíblia continuamente nos encoraja a buscá-lo, como mostra o Salmo 105, capítulo 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. A Bíblia não disse às vezes, mas sempre. Podemos nos perder em nossos próprios pensamentos e esquecer de buscar o Senhor. A presença manifesta, conhecedora e confiável de Deus nem sempre está presente em nossas vidas. Há momentos em que nos esquecemos de Deus, não pensamos nele, não confiamos nele e pensamos que ele não está se manifestando. Em outras palavras, ele parece imperceptível como poderoso, adorável e precioso aos olhos de nossos corações. Você está literalmente abrindo as palavras de Deus quando abre sua Bíblia. Em cada situação, circunstância e dificuldade que você encontrar, a Escritura é a voz de Deus falando com você. Por ter posse da voz de Deus através da Bíblia, você pode perceber que Ele quer se comunicar com você, porque Ele lhe deu seu Espírito para guiá-lo. Deus tem prazer em revelar sua vontade a você. Podemos ver isso claramente em João capítulo 16, versículo 13, onde diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando você deixa o Espírito Santo ser seu guia e professor ao ler a palavra de Deus, a Bíblia se torna mais do que um livro que foi escrito milênios atrás. Ela se torna uma fonte de luz ao seu mundo. Leia a Bíblia em espírito de oração, observando quaisquer frases, palavras ou pensamentos que chamem sua atenção. Permita que Deus use o Espírito Santo para conectar as Escrituras à sua vida. Ao ler, tenha um constante sim em seu coração enquanto se entrega à mensagem de Deus. Agora, vamos ver Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A eficácia da palavra de Deus depende da sua disposição em obedecê-la. À medida que você se dedica continuamente às Escrituras, seu poder se torna aparente. Ter dias difíceis é normal e você pode sentir como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor, mas busque o Senhor nesses momentos e Ele responderá. Pode levar algum tempo, mas lembre-se que o tempo de Deus é o melhor. Você definitivamente já se deparou com uma grande escolha em sua vida e questionou como entender qual escolha tomar. Você provavelmente acreditou que está fazendo o que Deus pretendia que você fizesse se tivesse uma conexão com Ele. Apesar de toda a nossa leitura da Bíblia e pregação nas manhãs de domingo, a maioria dos cristãos ainda tem uma concepção errada de quem é Deus. É comum os cristãos acreditarem que Deus está zangado com eles. Acreditamos que Deus está balançando a cabeça em reprovação para nós porque estamos muito focados em nossas falhas e erros. Isso tem um impacto sobre como nos aproximamos dele. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Ele é o seu Pai Celestial e está sempre ao seu lado. Mesmo que você chateie seu pai ou faça algo errado, Ele não o abandonará.
Deus entende que a jornada para encontrá-lo é tão essencial quanto qualquer resposta que Ele possa oferecer. Você cresce espiritualmente e aprofunda sua conexão com Ele quando dá passos de fé e aprende a identificar sua direção. Nem sempre é algo fácil, mas no final vale a pena. Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, orou pela igreja em Colossos. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vontade de Deus, de certa forma, é algo que sempre existirá, independentemente do que aconteça. A vontade absoluta de Deus é um termo usado para descrever isso. Quando Deus diz que algo vai acontecer, acontecerá, e nada pode mudar isso. Ninguém poderia ter impedido Jesus de morrer na cruz por nossos pecados. Esse era o plano de Deus e aconteceria independentemente do que acontecesse. Lembre-se sempre de que não há nada que você possa fazer para mudar a imagem que Deus tem de você. Deus é o próprio amor. O amor de Deus por nós foi demonstrado não por sua necessidade de nós, mas por Ele nos dar seu Espírito Santo como nosso guia definitivo. Muitas pessoas ignoram ou não percebem o fato de que nosso Deus também é o glorioso Criador de todas as coisas. Somos lembrados da pergunta de Jó a Deus: por que escondes seu rosto de mim? Deus, por outro lado, não está cobrindo o rosto como pensava Jó. Somos incapazes de ver além de nosso entorno para ver a presença de Deus. Ele ainda nos ama. Hoje, irmãos e irmãs em Cristo, estou aqui para dizer que vocês são amados. Você é querido por Deus. Você chamou a atenção dEle. Vejamos agora Números capítulo 6, versículos 24 a 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa bênção de Números tem sido proferida sobre as pessoas na igreja ao longo dos anos. Essa bênção tem poder porque é desejo de Deus nos abençoar e ser misericordioso conosco. Por sermos seus filhos queridos, sua face brilha quando a buscamos. O livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando olhamos nos olhos de Deus, nos transformamos de acordo com sua semelhança. Nos tornamos iguais às coisas em que nos concentramos. Nossas vidas são preenchidas com dificuldades quando passamos o tempo estressados ou preocupados. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos em coisas mundanas. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando pensamos nas coisas que deram errado para nós. Permita que as Escrituras sirvam de base para todas as suas emoções, crenças e ideias. Permita que a palavra de Deus impacte e altere quaisquer aspectos de sua vida que estejam fora de lugar. Paciência e perseverança também são essenciais quando se trata de passar tempo com Deus em oração e estudar sua palavra. Deus não está apenas te guiando pelo lado de fora. Se você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o seu Espírito Santo. Não é incrível que o Espírito Santo viva em nós? Jesus apareceu a seus seguidores mais próximos depois de ter ressuscitado da sepultura. Eles estavam apavorados com o que esperava e Jesus estava bem ciente de que estava prestes a retomar ao seu Pai Celestial. Em vez de dar-lhes instruções abrangentes sobre tudo o que precisavam fazer daquele ponto em diante,
Ele lhes ofereceu o maior presente e fonte de orientação. Ele jurou que o Espírito Santo, que chegaria e os guiaria, viria. Se você não lê a palavra de Deus todos os dias, escolha um plano de leitura da Bíblia ou um livro da Bíblia que você possa ler regularmente. As palavras vivificantes das Escrituras foram projetadas para nos deleitarmos nela. Se você não consumir a palavra de Deus, ela não dará muito fruto em sua vida. Dê um passo para trás, respire fundo e abra-se para Deus na próxima vez que estiver lutando para encontrar a serenidade que tanto deseja. É prazeroso para Ele te dar paz, para que você possa confiar nele mesmo quando as coisas parecem fora de seu controle. Deus está presente constantemente para dar conforto aos seus servos. Você continuará a ter paz e prazer depois de convidá-los para a sua vida. Paz gera mais paz. Permita que Deus seja sua fonte de paz. Ele é o mesmo Deus desde o princípio até o fim dos tempos. Ele é o nosso Pai Celestial, que é bondoso, misericordioso e gentil. Quando você se sentir inseguro, ore e estude a Bíblia. Invoque o Espírito Santo para assistência e orientação. As palavras dele sempre o ajudarão a alcançar a paz em sua vida. Aprender a ouvir o Espírito Santo leva tempo e as ideias a seguir podem ajudá-lo a melhorar nisso. Mas até que você compreenda isso pela primeira vez, você tentará fazer tudo com suas próprias forças, em vez de confiar no maior recurso que Deus tem a oferecer, Ele mesmo. Deus diz que colocou esta luz em nossos corações para revelar a glória de Cristo. Para descobrir a face de Deus, devemos ir fundo em nossas almas e encontrar Cristo lá. Convidar o Espírito Santo para ajudá-lo a entrar em sua presença também é uma boa ideia. Ele estará pronto para nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Você encontrará paz tanto nesta vida quanto no céu, simplesmente porque exatamente isso é o que é concedido aos devotos seguidores de Deus. Um cristão nunca está longe da alegria em sua vida quando investe o seu tempo regularmente olhando para a face de Deus. Busque a Deus hoje. Presentes são maneiras que os humanos compartilham para expressar a sua apreciação ou celebrar os seus semelhantes. Presentes ou ofertas, como costumamos dizer, também podem ser oferecidos a Deus para reverenciá-lo em adoração. Dar presentes mostra o quanto você aprecia quem está sendo presenteado. A qualidade dos presentes dados reflete as qualidades que você acredita que alguém possui. Muitas vezes em nossas vidas, recebemos muitos presentes de pessoas diferentes e em momentos diferentes. Nossos pais compravam presentes quando éramos crianças para marcar nossos aniversários. Também, de maneira geral, sempre que um filho fazia o bem, os pais o recompensavam com um presente. Mas não se deixe enganar, nem todo presente vem em forma de celebração ou apreço. Muitas pessoas receberam presentes que fizeram acabar algo bom nelas ou muitas vezes significaram seu próprio fim. Certa vez, um homem que recebeu um pacote em seu escritório em um envelope pardo, endereçado ao seu grande amigo, estava com tanta pressa para abri-lo que quando abriu, nunca teve a chance de examinar o presente, pois assim que abriu o pacote, o presente explodiu, matando ele e outros que estavam no raio da explosão. Preste atenção ao aviso que Deus está dando a você hoje. Nem todos os presentes são feitos para que você os aceite. O coração do homem é desesperadamente perverso, e a Bíblia pergunta: quem pode entender os pensamentos que estão nele? O único presente que permanece seguro sempre que aparece para você é o presente que vem de Deus. Considere o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O presente de Deus é perfeito se não tem um interesse escondido nele. Deus habita na luz, e por isso tudo o que ele faz é na luz. O coração de Deus para com você exige a presença dele na sua vida, e essa presença traz junto com ela a proteção dele.
Já o coração do homem está sempre envolvido em uma batalha entre o bem e o mal. Sem motivo aparente, os humanos se voltaram contra seus próprios irmãos ao longo dos séculos e espalharam maldade e conflitos entre si e, sem motivo algum, eles não terão problema algum em compartilhar um presente com você, que significará a sua destruição. Se o presente não é de Deus, tenha cuidado, pois o coração do homem é um lugar perverso que maquina constantemente a maldade. Será que estou lhe dizendo para não receber presentes de amigos ao seu redor ou não confiar nas pessoas do seu círculo? De forma alguma. Mas Deus está lhe dizendo que nem todo presente é aceitável e que você não deve aceitar presentes de todos de maneira indiscriminada. Você coloca sua vida em risco quando permite que todos tenham o direito de entrar em sua vida, trazendo consigo suas cargas negativas. Muitos projetos grandes chegaram a um fim repentino, porque as pessoas que os iniciaram receberam um presente que acabou com tudo o que haviam construído. Enquanto Deus procura te colocar para cima, o diabo usará tudo e todos que estiverem disponíveis para tentar te puxar para baixo. Por que você precisa examinar os presentes que chegaram em sua vida vindos dos homens? Primeiramente, porque o coração do homem é perverso. Já dissemos anteriormente que somente Deus tem o plano perfeito para você e como seus dons e presentes são eternos. Você pode conhecer o coração de Deus em um lugar de comunhão com Ele e Ele lhe dirá o que tem em mente. Mas você pode ter todas as discussões que quiser com seu semelhante e, durante as semanas, meses ou até mesmo anos que passar com ele, essa pessoa estará procurando a melhor maneira de te derrubar. Ninguém sabe o que se passa no coração de outra pessoa. Desde os primeiros dias da criação, Deus já viu o quão perversos são os caminhos do homem. Já em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia e contém a própria criação, Deus percebeu que o coração de sua criação era mau. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Veja bem, até o Deus da criação sabe o quão perverso o coração de suas criações pode ser. A partir dessa maldade, elas planejam sua própria queda. E quando não compreende isso, você abre sua vida para que essas pessoas tenham acesso a ela, trabalhando para acabar com você. Ao contrário de Deus, uma pessoa precisa de sua permissão para ter acesso à sua vida a ponto de afetá-la. Há presentes e bênçãos de Deus que não têm consequências. Isso significa que quem quer que você seja, faça o que quiser onde quer que se encontre, você é parte desse presente, sem que isso requeira sua permissão. As técnicas do diabo e seus demônios não são novas ou desconhecidas para nós. A Bíblia diz claramente no livro 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ouça-me, filho de Deus, se estiver ciente dos esquemas do diabo, você pode se defender contra eles. Uma pessoa não entrará em sua vida com um presente se você já souber quem é essa pessoa, pois suas defesas vão neutralizar essa tentativa. Você precisa se examinar e questionar profundamente as intenções dessas pessoas ao entrarem em sua vida, sabendo muito bem o quanto suas mentes estão constantemente maquinando o mal. O cuidado é necessário mesmo no reino de Deus. Sua vida é tão segura quanto a proteção que você emprega em torno dela. Quando você permite que alguém com um presente ruim entre em sua vida, essa pessoa depositará seus intentos malignos e fará sua vida apodrecer lentamente. Eu assisti a um filme quando criança. Um grupo de soldados precisava entrar em uma cidade fortificada e tomá-la, mas as defesas dos inimigos e o número de combatentes provaram ser os obstáculos mais difíceis para esse determinado exército de grandes guerreiros. Eles tentaram de tudo e falharam, até que um dia tiveram a ideia de oferecer um presente para apaziguar seus oponentes. Eles construíram um navio que se parecia com o navio dos inimigos e ofereceram como um sacrifício de paz para eles. Desconhecido para este exército, dentro de uma cavidade no navio onde o ouro e os bens do tratado deveriam ser guardados, estavam os melhores soldados do inimigo. E foi assim que eles encontraram seu caminho para a cidade e a destruíram. Porque eles aceitaram um presente, sua fortaleza foi violada e destruída, e sua liberdade lhes foi tirada. Ouça-me, filho de Deus,
Se eles tivessem examinado aquele presente de troianos, a história teria sido de luta e não de perda. Deus falou claramente na Bíblia, admoestando você e eu a sermos diligentes, vigilantes e pessoas de oração. Não porque as mãos dele sejam muito curtas para protegê-lo ou sua voz esteja muito longe para alertá-lo, mas porque o cuidado de sua vida requer alguns esforços conjuntos de sua parte, bem como uma entrega total desses esforços à vontade de Deus para a perfeição. Vamos considerar essa passagem da Bíblia que nos diz para vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deus nos fala sobre as artimanhas dos maus, liderados por seu chefe, o diabo. Você não pode acreditar que o diabo veio para matar, roubar e destruir o povo de Deus, sem também não acreditar que as pessoas ao seu redor tenham as mesmas intenções para com você. Você não fecha os espaços espirituais para o diabo atacar você em seu lugar de oração e deixa outros espaços físicos descontrolados e sem vigilância. Se fizer isso, enquanto espera que a aparência do mal saia e destrua você, o diabo já enviou até a sua vida uma leva de servos terrenos dele, e a próxima fase é a sua destruição sem que perceba. Para isso, Deus nos instruiu na passagem bíblica que acabamos de ver em Mateus 26. Você deve começar a vigiar enquanto ora. Vamos deixar isso claro. O lugar de oração é um lugar de vigília, mas o de vigília nem sempre é o lugar de oração. Quando ora, está assumindo o controle dos seus territórios espirituais ao se envolver com Deus no espírito, já que não pode operar no espírito. Então você deve cuidar de sua vida no físico para que, enquanto o espiritual estiver sendo controlado por Deus, você não baixe sua guarda, convidando alguém que pode entrar em sua vida para te destruir. Por fim, lembre-se que nem todo presente é dado com boas intenções para você. Há uma história na Bíblia sobre dois homens, Caim e Abel. Caim era lavrador dos campos e Abel, seu irmão, era um caçador de animais. Chegou um momento em que os dois fizeram uma oferta na forma de holocaustos a Deus. Ambos trouxeram presentes a Deus, ergueram um altar para ele e prepararam seu sacrifício. A Bíblia continua esse relato no livro de Gênesis capítulo 4, que diz que as ofertas de Caim foram rejeitadas e as de Abel aceitas com favor. Isso provocou raiva e ciúme em Caim, e na mesma passagem de Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, podemos ler: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. As ofertas de Caim foram rejeitadas porque Deus viu que as intenções dele não estavam alinhadas com o seu propósito. Até Deus, nosso Criador, rejeitou o presente de uma mera criação, no caso Caim, porque viu as intenções do seu coração. Aprenda isso hoje com Deus. Examine os corações e rostos daqueles que lhe trazem presentes, porque o que se passa em suas mentes será refletido nos presentes que eles lhe trazem. Ouça-me bem, filho de Deus. Alguns presentes foram trazidos para fortalecer, edificar e melhorar a sua vida. São aqueles presentes que você recebe e seu coração fica em paz. Seu espírito deve ser levado ao ponto de percepção, onde você poderá examinar o semblante das pessoas antes de deixá-las entrar em sua vida. Os dons de Deus, por meio do seu povo, vão te abençoar e fazer você crescer. Mas existem pessoas más com intenções também muito más neste mundo, que estarão sempre procurando oportunidades que se encaixem em seus caminhos tortuosos para destruir você e sua família. A Bíblia é muito clara sobre essas pessoas. Resista ao diabo e aos seus agentes, e eles pegarão esses presentes e fugirão de você e de seus entes queridos. O ato de proteger de maneira sobrenatural alguém de algum dano, ferimento ou perigo é o que significa o termo proteção divina. É a maneira de Deus de defender ou proteger o homem de todo e qualquer tipo de mal, e está completamente sob controle e imutável. Se você nasceu de novo, você tem o direito da aliança à proteção divina. Este é um dos benefícios de ser salvo pela fé em Cristo. Para receber a proteção divina contra a crescente violência e maldade do mundo, você deve fazer o seguinte: 1. Nascer de novo.
João capítulo 3, versículo 3 diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Seu bem mais valioso é sua identidade cristã. Você está posicionado com segurança após a salvação. A proteção de Deus está disponível apenas para a sua descendência. Nascer de novo é uma mudança de perspectiva do que se vive de acordo com o mundo e o que vive de acordo com o reino celestial, do perigo à segurança. 2. Conheça sua nova posição em Cristo. Seu novo status como um filho nascido de Deus te dá o direito à proteção dele. No minuto em que você se tornou propriedade de Deus, ele te colocou junto a Jesus, ficando acima dos principados e potestades. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 3. Tenha em mente que Ele está sempre com você. Lembre-se sempre disso. A última parte de Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você fez de Deus seu fiel companheiro depois de renascer. Como resultado, você deve estar ciente disso. Quando alguém pensa em atingir você, Deus reage. 4. Seja espiritualmente sensível. A sensibilidade espiritual refere-se à capacidade de ter os pensamentos de Deus por meio do poder do Espírito Santo para sentir o perigo iminente. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. A palavra de Deus pode ajudar a aumentar a sensibilidade. Quando você for sensível, você será liberto. 5. Ande com amor. Quando você ama e cuida do reino de Deus, você recebe proteção divina. Viver na segurança divina requer total confiança na capacidade de Deus de protegê-lo. O Salmo 125 diz: Confie em Deus. A confiança total em Deus e em sua verdade ativa a onipotência dele para protegê-lo. Deus deseja que você confie nele, porque a confiança é a força que o motiva a agir. Isaías 44, 26 diz que a salvação define o ritmo para a sua proteção, enquanto a fé determina o lugar de sua cobertura. O que você diz é o que será entregue à sua vida. A língua é uma ferramenta poderosa que dita os acontecimentos da vida. 6. Não aceite ter medo. O medo é um sinal de que você não tem fé. É a arma de intimidação do diabo. Você se tornará uma vítima de qualquer coisa que o apavore. Tome Jó como exemplo. O que ele temia é o que aconteceu com ele. O destino de todo homem é guardado pela fé. É um poder espiritual que o capacita. A fé pode te ajudar a reescrever o seu destino. Os verdadeiros cristãos têm uma aliança de proteção divina com Deus. Sim, eles têm. Jesus, antes de subir ao céu, prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E o fato de você estar ouvindo isso hoje é prova de que o Mestre cumpriu suas promessas. Ele cuidará de você pelo tempo que você estiver vivo, incluindo o hoje, te guiando dia após dia, semana após semana, durante os meses do ano. E isso nos dá a esperança de que aquele que nos guardou até agora nos guardará em nossas longas vidas. Deus sabe de cada segundo que você passa dormindo, comendo, conversando, lendo, andando e muito mais. Ele sabe de cada fio de cabelo da sua cabeça que caiu durante os últimos 30 milhões de segundos que você passou este ano. Ele estava com você, mesmo enquanto caminhava pelo vale da sombra da morte, confortando e restaurando seu espírito. Apesar do fato de que 1.000 pessoas morreram à sua direita e 10.000 morreram à sua esquerda, ele poupou você. Por quê? Porque ele encarregou seus anjos de protegê-lo por todos os seus caminhos. Porque é responsabilidade da aliança dos anjos celestiais acampar ao redor daqueles que temem ao Senhor. Salmos 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É por isso, filho de Deus, que você ainda vive hoje.
A Bíblia nos diz que nós vencemos o mundo e que somos de Deus. Agora, se você nasceu de Deus, regozije-se com a vitória através de sua aliança, pois a Bíblia diz que você triunfou sobre o mundo. O Salmo 91, versículo 1 diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Como filho de Deus, o mal do mundo não pode dominá-lo. É aqui que está a sua aliança. Mas primeiro você deve entender isso, pois um homem que é honrado e não entende isso é como um animal que perece. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim, Deus nos protege como abrigo e luta por nós. Ele é nosso escudo e nossa espada. Ele é nosso escudo e nossa espada, nossa segurança quando somos atacados e nossa fonte de força. Ele é uma espada em nossas mãos que usamos para enfrentar os desafios da vida. E ele não está acessível apenas para nos proteger contra as provações e tribulações da vida e os dardos de Satanás. À medida que nossos medos crescem, a questão é se nossa fé cresce para enfrentar. Sua âncora resistirá em meio às tempestades da vida? Quando a maré subir e os cabos ficarem tensos, sua âncora vai balançar ou ficar parada? Se você colocar sua confiança em alguém ou em alguma coisa que não seja Jesus Cristo, sua âncora não apenas se desviará, mas também se romperá. Qualquer que seja a tempestade de dificuldade externa ou interna que surja em nosso caminho, os adversários podem se enfurecer por fora, e o pecado pode causar tumulto e medo por dentro. Porém, Deus é nosso refúgio. Ele está sempre presente e suficiente. Recebemos ajuda em tempos difíceis. Não importa o mal que apareça em nosso caminho, não importa as provações da vida que enfrentamos e não importa qual seja a estratégia de Satanás. Quando a pressão aumentar e o mundo se fechar sobre nós, Deus sempre estará lá para nos ajudar. Nunca é tarde para colocar a sua fé em Deus. Não é tarde demais para encontrar refúgio e força em Jesus Cristo. Perecemos como filhos dos homens até que aceitamos nosso lugar em Deus. Você é único. O que mata os homens naturais não deve atingir você. Em vez disso, ao caminhar por este mundo, especialmente nos dias restantes deste ano, deixe sua atitude de aliança com Deus ganhar vida. O Salmo 23 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa oração foi feita por Davi, e aprendemos na Bíblia que o Senhor guardou Davi e sua família por toda a vida. Davi encontrou o urso, e Deus deu-lhe a capacidade de matá-lo com êxito. Davi foi protegido pelo Senhor quando enfrentou o leão. Golias apareceu, e Davi acabou matando ele também. Saul não parou de atacá-lo, mas o Senhor sempre se colocou entre eles. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele o fez como testemunho do fato de que Deus cuida de seu povo. Ele sabia muito bem que Deus é capaz de proteger os que pertencem a ele, independentemente da escuridão, do vale ou da tempestade. Filho de Deus, quero te dizer que a parte descrita no Salmo 23 é para você. É a sua própria realidade pessoal. É assim que as coisas têm sido em sua casa. Eu quero que você tenha uma conexão com o céu, não importa onde você esteja. Enquanto oro por você e por sua família, quero que compreenda que a proteção sobrenatural de que você precisa já é sua. Você crê nisso? Você e seus entes queridos estão seguros nas mãos do Senhor e não há nada que possa prendê-los e machucá-los ou consumi-los. Você crê nisso? Há proteção total oferecida a você e sua família. Existe proteção total concedida a você, seu sustento e suas colheitas em todos os momentos. Aleluia!
Vamos orar. Eu, com humildade e sinceridade, agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, por sua amorosa compaixão e ternas misericórdias em me ouvir e a todo o seu povo, e graciosamente tem nos livrado da aflição e miséria. Senhor, eu oro por proteção emocional, física e espiritual para essa pessoa que está ouvindo agora. Mantenha o mal sob controle e ajude-os a confiar no Senhor como refúgio e força. Espero que o Senhor proteja suas mentes de más instruções e dê a eles a sabedoria para perceber a verdade. Desejo que o Senhor os fortaleça e os torne corajosos diante do perigo, sabendo que o Senhor corrigirá toda injustiça e mal. Enquanto eles vivem no abrigo espiritual que o Senhor fornece para eles, os ajude a encontrar descanso em sua sombra. Mostre para eles que Jesus é o único porto seguro e que seu lar na terra é apenas transitório. Deus poderoso, o Senhor é nosso refúgio e esconderijo. Ajude todo o seu povo que foi comprado com o precioso sangue de Cristo. O Senhor é nossa fortaleza e defensor. Ninguém pode nos tirar do teu alcance. O Senhor é o único Deus que existe. Temos fé em ti. Nos santifique com a tua verdade. As tuas palavras são verdadeiras. Nos proteja e a todo o seu povo do mal e do engano, do medo do inimigo, da flecha que voa durante o dia e do perigo que espreita nas sombras, e conceda-nos a vida eterna em Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Um homem vagou pelo deserto e se perdeu. Uma modesta cabana apareceu ao longe depois de muito viajar. Ele se aproximou cautelosamente. Ao chegar na cabana, deparou-se com uma bomba de água e um galão cheio, além de uma carta. Você terá água suficiente se fizer o seguinte: despeje toda a água no topo da bomba para prepará-la, a nota dizia. Então o homem se deparou com uma decisão: acreditar ou não na nota. Ele ficaria com sede até morreria se não funcionasse. Porém, ele poderia escolher satisfazer imediatamente sua sede bebendo do galão e arriscando morrer se a água acabasse. O homem refletiu por um tempo antes de decidir arriscar. Inicialmente não havia água saindo da bomba, então ele estava um pouco nervoso. Mas ele continuou a trabalhar nela e logo a água começou a correr. Como havia tanta água que ele podia beber e tomar banho, além de encher todos os recipientes que podia, ele fez tudo isso. Ele obteve toda a água de que precisava porque estava disposto a abrir mão do prazer a curto prazo. Depois de terminar, por favor, reabasteça a jarra para o próximo passageiro, acrescentou a nota. Ele escreveu uma mensagem adicional que acompanhava a jarra. Por favor, prepare a bomba. Acredite, funciona. Cabe a cada um de nós decidir se mantemos a nossa situação atual porque não acreditamos que há coisas maiores reservadas para nós ou se aceitamos a satisfação imediata. Devemos colocar nossa fé em Deus e desistirmos de tudo o que possuímos para ganhar o que Deus prometeu ou olhar apenas para o que nossos olhos enxergam agora. Filho de Deus, a decisão é clara. Devemos colocar toda a nossa fé em Deus e derramar o máximo de água que pudermos. Romanos 3 fala extensivamente sobre a graça de Deus. No final do capítulo, podemos descobrir que nos tornamos virtuosos apenas pelo amor de Deus. Nos primeiros 2 capítulos e meio de Romanos, o apóstolo Paulo explica as origens da espécie humana. Quando acreditamos que não poderíamos mais suportar, ele trouxe a graça. Os humanos merecem a ira de Deus por seus erros, mas Deus escolheu punir o seu próprio Filho. Todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador foram justificados diante de Deus por causa do sangue do único Filho de Deus. Estou aliviado, para dizer o mínimo. Não seremos punidos. Por causa da maravilhosa graça de Deus, fomos libertos. Nós, humanos, normalmente temos dificuldade em aceitar a graça, apesar do fato de ela ser totalmente gratuita. Paulo estava ciente disso.
Portanto, ele utiliza uma analogia do Antigo Testamento antes de passar para o assunto da fé e da graça. Gênesis o traça desde a linhagem de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo afirma que Abraão foi considerado justo antes do estabelecimento da lei. A lei foi dada por Moisés muito tempo depois disso. Entre o tempo em que Deus prometeu fazer de Abraão o pai de muitas nações e o tempo em que Deus revelou a lei a Moisés no Monte Sinai, houve entre 600 e 700 anos. E isso é muito tempo. E Deus fez o que prometeu a Abraão? Sim, Ele fez. E o mesmo serve para o cristão hoje, pois servimos a um Deus imutável. A lei não considerava Abraão justo. Abraão nunca tinha ouvido falar da lei de Deus antes. Para ser justo aos olhos do Senhor, Abraão teve que confiar na promessa de Deus de ser o pai de muitas nações quando Deus fez essa promessa a ele. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las, disse Deus a Abraão, que ainda se chamava Abrão naquele momento. E assim será a tua descendência, disse-lhe ele. Lembre-se, Deus fez uma promessa a Abraão quando ele tinha quase 100 anos de idade. Se Abraão tivesse se recusado a acreditar em Deus, ninguém o teria criticado. Isso significa que as leis da biologia seriam quebradas, mas Abraão teve que crer que Deus era o criador das leis da biologia e que, se Deus quisesse que isso acontecesse, então aconteceria. De acordo com o versículo 18 de Romanos 4, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Paulo estava se referindo a isso em sua declaração. Abraão não fez nada exceto crer em Deus, e Deus o proclamou justo por causa disso. Porque Abraão havia crido em Deus, isso não foi dado a ele como um crédito para a justiça. Quando Abraão creu em Deus, isso foi contado como justiça aos seus olhos. Embora a fé de Abraão na existência de Deus fosse inegável, ele foi declarado justo por sua confiança na capacidade de Deus de cumprir suas promessas. Crer em Deus não é o mesmo que acreditar em Deus. Esta é uma lição que Abraão pode ensinar a muitos cristãos. Um verdadeiro seguidor de Cristo crê verdadeiramente na palavra de Deus. De acordo com Jesus, devemos amar a Deus com todo o nosso ser, nosso coração, nossa alma, nosso cérebro e nossa força. Ele também observou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. O perdão e o amor aos nossos adversários também são 2 dos mandamentos de Jesus. Devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, conforme a lei. Aprendemos a orar também com Jesus. Confessar nossos pecados é algo que Jesus nos instrui a fazer, e ele deixou isso bem claro na Bíblia. Além disso, Jesus nos instrui a não ter medo, a colocar nossa fé nele e aguardar seu retorno. Os ensinamentos de Jesus são bastante diretos. Em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não veio para nos impor um conjunto de leis que não poderíamos seguir. Como um mestre, Jesus veio para nos mostrar a importância de amar a Deus e amar uns aos outros, bem como a importância de colocar nossa fé em Deus. Por mais básico que seja o cristianismo, os cristãos têm o histórico de torná-lo muito mais complexo do que deveria ser. Não importa quantas vezes ouvimos pregações proclamando nossa salvação somente pela fé, mesmo assim, praticamente todos nós temos uma lista de ações e comportamentos nos quais nos envolvemos para nos mantermos nas boas graças de Deus. Paulo, por outro lado, quer que percebamos que só podemos ser salvos colocando nossa fé em Jesus Cristo.
Aceitar que algo é verdadeiro ou que algo é real é conhecido como crença. Ter fé total em algo ou alguém é conhecido como fé. Mesmo que creiamos em Jesus e no Evangelho, não somos salvos por causa disso. O fato de irmos à igreja, orarmos ou estudarmos a Bíblia não significa que somos salvos. Mas se proclamarmos nossa fé em Cristo, seremos salvos porque cremos que a morte de Cristo na cruz e a ressurreição nos deram a vida eterna. A remissão dos nossos pecados e a vida eterna oferecida por Cristo, por outro lado, são apenas o começo de suas promessas para nós. Uma amostra de suas promessas mostra o seguinte: Jesus promete responder às nossas orações em João capítulo 14, versículos de 12 a 14. E em João 15, versículo 7, Jesus diz que se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Jesus também afirma em João capítulo 15, versículo 11: Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nas bem-aventuranças, Jesus promete abençoar os pobres, consolar os enlutados, alimentar os sedentos de justiça e mostrar misericórdia aos misericordiosos. Seremos chamados filhos de Deus e veremos a Deus. Ele nos promete. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Tanto esta vida quanto a próxima serão repletas de bênçãos por causa do sacrifício do nosso Salvador, que derramou sangue e morreu por nós. Estou convencido de que, se apenas colocarmos nossa fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho, passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. A vida abundante que vem de viver esta vida com Jesus habitando em nossos corações pode ser perdida se não crermos nas palavras de Cristo encontradas nos 4 Evangelhos. O propósito da missão de Jesus não era nos ensinar religião. As pessoas da fé judaica tinham uma religião antes disso. Jesus veio para nos trazer palavras que dão vida. Nos ensinamentos de Jesus, aprendemos que Deus cuida de nós e suprirá todas as nossas necessidades se confiarmos nele. No entanto, tudo começa crendo. Para sermos salvos, devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Para obter a vida eterna, devemos crer que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. Mas devemos também crer em Cristo quando Ele disse que Deus sabe com o que precisamos ou não nos preocupar. Deus responderá às nossas orações se tivermos fé nele. Devemos ter fé de que fomos perdoados e que não precisamos mais carregar nosso sentimento de vergonha. Precisamos ter fé que Deus deseja que sejamos abençoados nesta vida. Devemos ter fé que Deus nos manterá seguros. Nada nem ninguém pode ficar no nosso caminho se tivermos fé em Deus. Como cristãos, devemos nos apegar ao fato de que Deus nunca nos abandona. Para passar por esta vida, precisamos ter fé que Deus nos enviou seu Espírito Santo. Deus tem o controle final sobre tudo e Cristo virá um dia para derrotar a morte para sempre. Devemos crer nisso. Perderemos a paz e a alegria de Deus se não crermos nisso, e assim nos abriremos para uma vida de culpa, preocupação, dúvida e medo. Os seguidores de Cristo, por outro lado, não podem aceitar viver uma vida de culpa, preocupação ou dúvida por causa do medo. Vivemos como se as palavras de vida da Bíblia não estivessem disponíveis para nós quando rejeitamos as promessas de Cristo. Quero que você saiba bem disso. Não há absolutamente nada difícil demais para o Senhor fazer. Se Deus disse, Ele o fará. Nossa fé é a única coisa que nos habilita a acessar as respostas, as bênçãos e as instruções pelas quais oramos. Seja como Abraão e tenha uma fé pura o suficiente para mover montanhas. Que seja dito de você como foi dito de Abraão e muitos outros. Que seja dito que você creu em Deus.